Boa noite. O Band Minas de hoje começa com uma notícia estarrecedora. Uma mulher foi agredida e depois teve o corpo queimado, segundo a vítima. O marido dela jogou gasolina e depois ateou fogo. A mulher tem 53 anos, está internada com 95% do corpo queimado, corre risco de morte. O crime foi praticado na Avenida dos Andradas, no centro de Belo Horizonte, e o suspeito ainda não foi detido. E a violência contra as mulheres é preocupante não só pelas agressões, mas pela forma como as vítimas reagem após a denúncia. Muitas delas chegam a retirar a queixa e voltam a ser ameaçadas e até agredidas pelo companheiro. Esta mulher, que não quis se identificar, foi casada há 16 anos. Hoje veio à Delegacia de Proteção e Orientação à Família registrar um boletim de ocorrência contra o ex-marido. A mulher alega que foi agredida em março deste ano, mas no dia dos fatos decidiu retirar a queixa contra o agressor. E ele tentou me enforcar umas 3, 4 vezes. Eu reagi, encurralei ele contra o fogão e aí ele caiu sentado, eu corri, tranquei a porta e quando deu quase 5h30, 6, 7 horas, não sei que horário que o delegado ia sair, eu falei que podia liberar, que não precisava de transferir ele para o Linhares por ser um bom pai. Situação que esta delegada convive quase todos os dias. Mais de 50% das mulheres que denunciam a agressão retiram a queixa no mesmo dia. E esse não é o único problema envolvendo a violência contra as mulheres. No mês passado, a Delegacia de Proteção e Orientação à Família de Juiz de Fora registrou 150 medidas protetivas. O objetivo é afastar vítima de agressor, mas muitas vezes a própria denunciante acaba desrespeitando a medida. Conflito onde há duas pessoas sempre vai ocorrer esses conflitos. Então é importante que eles procurem esse diálogo. A delegacia está aberta a esse diálogo, né? É uma delegacia que foi realizada e ela vem hoje com a orientação e proteção à família. Então ela engloba os homens também. Então é importante que eles venham e exponham, né, o conflito, o que está ocorrendo, o que está originando tudo isso. Dentre as 300 ocorrências de violência contra as mulheres em Juiz de Fora, 150 foram ameaças, o que fez esta mulher retornar à delegacia. Um círculo vicioso que só é interrompido quando a vítima não aceita mais viver com medo. E tomou a iniciativa de denunciar. Por quê? Para que eu sirva de exemplo para as mulheres aí, entendeu? Que depende, talvez financeiramente ou psicologicamente, né? Que fica acuado e com medo. Enterrado hoje em Contagem, o corpo do oficial de justiça que foi encontrado morto dentro de veículo. Daniel Norberto da Cunha estava desaparecido desde a última quinta-feira após deixar o prédio da Justiça Federal. Parentes e amigos chegavam a todo momento neste cemitério em Contagem. Familiares também vieram da cidade natal de Daniel para o velório. O oficial de justiça também dava aulas na Escola Municipal Vasco Pinto da Fonseca. Os alunos que conviviam com ele lamentaram a morte do professor. Era uma pessoa extremamente ótima, não tinha problema com ninguém, todo mundo gostava dele. Não tinha uma pessoa que chegasse e falasse que não gostava dele, ele era sem comentários. Sobrinhos do oficial estão inconformados com a morte do trabalhador, que tinha 54 anos. A família é muito inconformada porque o exemplo que ele tinha como pai, como profissional, né, era uma pessoa exemplar. Durante o enterro, sentimentos de dor e revolta envolveram familiares e amigos. A irmã do oficial de justiça entrou em desespero durante a despedida. Daniel Norberto da Cunha estava desaparecido desde a última quinta-feira. Ele era oficial de justiça e teria sumido depois do expediente quando ainda iria entregar 2 mandados. O carro dele foi encontrado ontem nesta avenida movimentada de Contagem. O corpo de Daniel estava no banco do passageiro em estado avançado de decomposição. Falta uma ação mais efetiva do governo, sabe? Falta uma ação mais efetiva do povo. Porque não está funcionando, gente. Até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi apontado pela polícia. O caso agora deve ficar a cargo da Delegacia de Homicídios de Contagem. De acordo com os familiares, apesar de não confirmar que a morte do oficial não tem relação com o trabalho dele, a Polícia Federal também deve atuar nas investigações. Tenho certeza que
as pessoas envolvidas vão se empenhar e fazer o máximo para chegar à pista das pessoas que cometeram ou da pessoa que cometeu esse crime. E se existe a possibilidade dela pensar que vai sair impune, eu tenho certeza que isso não vai ser. E a polícia investiga se a morte do oficial de justiça tem alguma relação com a profissão que ele exercia. Acompanhe o que diz Wagner Pinto, delegado de Polícia Civil. Há dois nortes. O primeiro, se a morte se deu em razão da atividade profissional da vítima, cabe à competência da Polícia Federal. Por outro giro, se a morte se deu por motivação diversa da atividade profissional da vítima, o crime é de competência da Polícia Civil, da Polícia Judiciária na esfera civil. Então, nós iremos instaurar o procedimento investigativo, ou seja, o inquérito policial aqui na Polícia Civil, para efetuarmos as investigações no sentido de esclarecer o crime. E veja ainda hoje no Band Minas, assaltantes furtam computador de escola pública em Belo Horizonte. Está preso mais um alvo do programa Procura-se. Exigir cheque calção em atendimento médico de urgência agora é crime. Igreja protesta contra a medida que tenta eliminar estacionamento. Os detalhes ainda nesta edição. O Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública para obrigar o DENIT a reformular um trecho que liga a BR-356 à entrada da cidade de Ouro Preto. A ação pede que seja construída uma alça viária no trevo da Jacuba, que dá acesso direto ao centro histórico. A necessidade dessa obra foi apontada há 5 anos em um estudo apresentado pela Prefeitura de Ouro Preto. O objetivo é evitar o trânsito pesado no local, causado, na maioria das vezes, por veículos que passam em direção a outras cidades, como Mariana e Ponte Nova. A medida pode trazer mais segurança aos motoristas e proteção ao conjunto arquitetônico de Ouro Preto. Está suspensa temporariamente a greve dos transportadores de combustível, que poderia comprometer o abastecimento em toda a região metropolitana. Depois de horas de reunião, os trabalhadores decidiram voltar às atividades. Segundo o sindicato, a empresa BR assumiu o compromisso de atender às reivindicações dos transportadores. Eles exigiram a regularização do pagamento de diárias nos serviços de coleta e transferência e a preferência para as transportadoras que atuam em Minas Gerais. Na semana que vem, o sindicato promete avaliar se as exigências estão sendo cumpridas. E a greve dos metroviários teve hoje um novo capítulo. Representantes do sindicato se reuniram em Brasília com a Procuradoria-Geral do Trabalho. E nós vamos ao vivo falar com o repórter Eloy Oliveira. Boa noite, Eloy. Temos alguma novidade? Boa noite, Paulo. Temos sim. Olha, os metroviários decidiram pedir ajuda à Procuradora do Trabalho em Brasília para intermediar as negociações com a CBTU, já que, segundo os metroviários, até agora não foi apresentada nenhuma proposta. Aqui ao meu lado, Romeu José Machado Neto, vice-presidente do Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais. Romeu, como é que vai ser essa negociação por Brasília? Bom, através do esforço feito pelos sindicatos, conseguimos sensibilizar a Procuradoria-Geral do Trabalho para que acionasse a CBTU, para que ela se posicionasse sobre a continuidade, a retomada de negociações, já que até então não havia nenhuma manifestação da parte dela. Com essa negociação, muda alguma coisa na greve que persiste até hoje? Não, na greve vai ser mantida a escala mínima proposta pelo TRT aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, e aguardar o desfecho dessa reunião que acontece hoje lá na Procuradoria-Geral do Trabalho. Que acontece, inclusive, neste momento. Agora, queria que você citasse quais são as reivindicações que vocês já fizeram à CBTU. Não, são as mesmas. É o índice da inflação dos últimos 12 meses, um reajuste real de 7%, o plano de saúde integral, o adicional noturno e algumas outras cláusulas que fazem parte da pauta de reivindicação do sindicato. Tá certo, obrigado ao Romeu. Na próxima quinta-feira, Paulo e Monique, deve haver uma nova negociação aqui em Belo Horizonte com a CBTU e os metroviários. Quem sabe, talvez, na próxima quinta-feira a gente não tenha uma notícia melhor aí com o fim dessa greve. Nós voltamos ao estúdio. Obrigada, Eloy. E você vai ver ainda nesta edição novidades no caso do goleiro Bruno. Está preso mais um alvo do programa Procura-se. Daqui a pouquinho você vê.
Jornal Band Minas. Oferecimento Ricardo Eletro. Aqui tem preço, porque aqui tem dono. Baixar o próprio preço para vender.